você quiser sentir um grande amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar e a flor que surge do botão. Amor de Deus, assim é. Se você quiser sentir um grande amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui nesta casa de Deus, nesta manhã de Sexta-feira Santa. Um dia com certeza que mexe conosco como cristãos, porque sabemos que Jesus, o Filho amado de Deus, o Deus e homem, entregou a sua vida em favor de nós e de toda a humanidade. O dia que por um lado é triste, pois foi preciso Cristo dar a sua vida em favor de todos nós. Por outro lado é motivo de alegria, pois é em Jesus que vencemos o pecado, a morte e o diabo. E Deus não achou demais, no seu amor e graça, entregar a coisa mais preciosa que tinha em favor de toda a humanidade. E eu quero saudar a vocês com as palavras bíblicas do profeta Isaías, que diz: era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Com essas palavras, saudamos a cada um de vocês que aqui se faz presente, então, nesta casa de Deus, então, nesta manhã de Sexta-feira Santa. Lembrando que mais ou menos nesse horário, é o horário que Jesus também foi crucificado em favor da humanidade. Ou seja, 9 horas da manhã, então, mais ou menos, ele fora pregado na cruz. Meio-dia da Sexta-feira Santa houveram trevas sobre a terra. E às 3 horas da tarde, então Jesus, ele morreu. Abraçamos especialmente também os visitantes aqui presentes. Temos algum visitante presencialmente aqui? Pode levantar a mão quem está nos visitando. Então Deus guarde e abençoe. Então os que nos visitam, então aqui nessa casa de Deus. Avisos que temos, então, são os seguintes. Lembro que amanhã nós teremos a tarde mais que especial de Páscoa, a partir das 14h30 aqui na igreja.
Então, os professores e auxiliares, juntamente com as crianças, estarão movimentando, né? Então, a tarde mais que especial de Páscoa. O ponto culminante dessa atividade é o culto que acontece, o culto da Páscoa, então, às 18 horas, com participação especial, então, também das crianças. Então, destacando que os cultos da Páscoa, então, acontecem, então, amanhã às 18, no domingo de manhã, então, às 9 horas, todos estão convidados. Terça-feira, agora próxima, nós temos previsto estudo bíblico grupo americano, então, às 19 horas. Quarta-feira, estudo bíblico com transmissão, então, pelo Face, no homepage da congregação. Na quinta-feira, às 14h30 horas, temos departamento de servas. Às 19 horas, estudo bíblico no grupo Olarias. Sexta-feira próxima, agora, departamento então de leigos, às 19h30 horas. Destaco também, como estou falando dos departamentos, que no sábado próximo, sem ser amanhã, né, na outra semana, teremos também, então, juventude e as instruções, conforme aí, primeiro ano, 8h30, 10h30, segundo ano, 9h30, 11h30, e também instrução de adultos. Ao mesmo tempo, vai estar acontecendo o ESSEC em Candelária, onde o nosso distrito está convidado também, então, a participar. Pastores e lideranças são incentivados, então, a participarem desse evento, né, o encontro de capacitação de educação cristã. Então, o tema é congregação equipada para missão e evangelização. A programação acontece no sábado, a partir das 9 horas, e segue, então, até às 16 horas, então, do próximo sábado. A inscrição precisa acontecer, então, até agora no dia 8 de abril. Então, quem quiser participar, se inscreve comigo, e a gente pode encaminhar com o pastor, então, lá de Candelária, aliás, né, Candelária, Rio Grande do Sul, então, a confirmação da nossa inscrição. Certo? Esses são os avisos. Aqui aparece projetado justamente em detalhes, então, a programação do ISEC, que acontece sem ser amanhã, no outro sábado, em Candelária, onde vários distritos estarão participando, e nós, o Alto Taquari, também estará. Então, são esses os avisos. Queremos iniciar esse culto cantando Contemplai na cruz pregado. Contemplai na cruz pregado a Jesus o Salvador. Eis que prova nos tem dado do seu divinal amor, para obtermos o resgate, o seu sangue derramou, e morrendo no combate, grave morte subjugou. Nos seus cárceres a morte não o pode mais reter. Cristo, por seu braço forte, destruiu-lhe o vil poder. Exaltemos o Cordeiro, que nos tem imenso amor, imolado no madeiro, resgatou-nos, ó Senhor. A Jesus rendamos glória, honra como a mais ninguém. Proclamemos a vitória de Jesus sem fim. Amém. Queremos invocar a presença do nosso Deus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, os nossos pecados levaram o Filho de Deus à cruz. Nos seus insondáveis juízos, Deus não encontrou outro caminho para apagar as nossas transgressões, senão o de derramar o sangue de seu Filho por nós. Está escrito: o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também todos os pecados do mundo inteiro. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, arrependamo-nos de todos os nossos erros que cometemos contra Deus e o nosso próximo, e com tristeza no coração, confessemos as nossas maldades, não querendo mais que elas aconteçam, com a ajuda do Espírito Santo, e sejamos purificados no sangue do Cordeiro. Em preparação ao momento em que queremos confessar os pecados, cantemos aos pés da cruz de Jesus. Pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. E purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente.
e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar. E puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por amor de Jesus, que por mim desamparaste. Amém. Meus estimados irmãos e irmãs do Senhor Jesus, está escrito: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A todos os que estão verdadeiramente arrependidos e confiam em Cristo, anuncio o perdão de todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 22, que queremos, neste momento, então pronunciar responsivamente. O último versículo pronunciaremos, então, em conjunto. É um salmo profético, refletem as palavras de Cristo, muito especialmente também diante da cruz, diante do sofrimento e diante daqueles que o agrediam. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, diante do dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti, e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo, confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano, sou um velho. Todos zombam de mim e me desprezam. Todos que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor. Então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, tu me trouxeste ao mundo quando nasci, e quando eu era uma criancinha, tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos teus cuidados. Desde que nasci, tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto, e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam, mas todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Bazã. Como leões abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças, sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim, vem depressa me socorrer. Salva-me da espada, não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões, não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo eu te orei dizendo: Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem,
descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Amém. Pode se assentar, cantemos o próximo hino, Pendurado no Madeiro. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, respiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, ó Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, tribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado, da tua morte o causador. Queremos falar com Deus em oração. Senhor Deus, amado Pai, Tu enviaste Teu Filho amado, que nasceu pobre e humilde na estrebaria, depois padeceu, sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Te louvamos por este amor infinito, amor tão grande. Tu revelas esse amor de muitas formas, mas com certeza esse foi o ponto máximo, culminante, ou seja, um marco na história da humanidade, a maior história de amor que já existiu e jamais existirá outra igual. Te louvamos aqui nesta manhã por isso. Tu vens a nós esse momento com a Tua palavra, então haja em nós pelo Teu Santo Espírito, pois Tu conheces o coração e a mente de cada um de nós, que cresçamos naquilo que Tu esperas de nós.
principalmente na fé em teu Filho amado, Jesus Cristo, prova maior do teu amor por nós e pelo mundo. Amém. Podem todos se sentarem, seguimos com as leituras indicadas. A leitura nós encontramos então em Isaías, capítulo 52, versículos 13, até o capítulo 53, versículo 12. O Senhor Deus diz: tudo que o meu servo fizer dará certo, e ele será louvado e receberá muitas homenagens. Muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Mas agora muitos povos ficarão admirados quando virem, e muitos reis não saberão o que dizer. Pois verão coisas de que ninguém havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático, nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, ele suportou dores e sofrimentos sem fim. E como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados deles serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, e ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Até aqui a leitura. A segunda leitura está em Hebreus, capítulo 5, versículos 14 a 15 4, versículos 14 a 16 e 5, 7 a 9.
Cristo, o grande sacerdote eterno. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez oração e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era obediente a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote. Passou. Aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos possa agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. O Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em João, capítulo 18, do versículo 1 até o capítulo 19, o versículo de número 42. Como a leitura ela é mais extensa, aqueles que quiserem, ora, se assentar, então fiquem à vontade, não se constranjam por isso.
João 18, 1 ao 19, 42. Jesus é preso. Depois de fazer esta oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré, tornaram a responder. Jesus disse, já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixem que os outros vão embora. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes. Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Em seguida os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com o outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo, que era conhecido do grande sacerdote, saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar. Ele perguntou: você não é um dos seguidores daquele homem? Eu não, respondeu ele. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: eu sempre falei a todos publicamente. Ensinava nas sinagogas e no pátio do templo, onde o povo se reúne, e nunca disse nada em segredo. Então por que o Senhor está me fazendo essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pois eles sabem muito bem o que eu disse a eles. Quando Jesus disse isso, um dos guardas do templo que estavam ali, deu-lhe uma bofetada e disse: isso é maneira de falar com grande sacerdote? Se eu disse alguma mentira, prove que menti, respondeu Jesus. Mas se eu falei a verdade, por que é que você está me batendo? Depois Anás mandou Jesus, ainda amarrado, para Caifás, o grande sacerdote. E Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: você não é um dos seguidores daquele homem? Não, eu não sou, respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: será que eu não vi você com ele no jardim? E outra vez Pedro disse que não. E no mesmo instante o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Já era de manhã cedo. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam continuar puros conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então o governador Pilatos saiu, foi encontrar-se com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Eles responderam: o Senhor acha que nós lhe entregaríamos este homem se ele não tivesse cometido algum crime? Pilatos disse:
Levem esse homem e o julguem vocês mesmos, de acordo com a lei de vocês. Então eles responderam: nós não temos o direito de matar ninguém. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta é do Senhor mesmo, ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? Disse Pilatos. A sua própria gente, os chefes dos sacerdotes, é que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que meu reino não é deste mundo. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Mas, de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? E todos começaram a gritar: não, ele não. Nós queremos que solte Barabás. Acontece que esse Barabás era um criminoso. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheias de espinhos e a puseram na cabeça dele. E o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: escutem, vou trazer o homem aqui para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: crucifica, crucifica! Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar este homem. Repetiu Pilatos. A multidão respondeu: nós temos uma lei, e ela diz que esse homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: o Senhor só tem autoridade sobre mim, porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus, mas a multidão gritou: se o Senhor soltar este homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Calçada de Pedra. Em hebraico, o nome desse lugar é Gabatá. Era quase meio-dia da véspera da Páscoa. Pilatos disse para a multidão: aqui está o rei de vocês. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica! Então Pilatos perguntou: querem que eu crucifique o rei de vocês? Mas os chefes dos sacerdotes responderam: o nosso único rei é o imperador. Então Pilatos entregou Jesus aos soldados para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. E nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade.
Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, escreva: esse homem disse, eu sou o rei dos judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida, de uma só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram um sorteio da minha túnica. E foi isso que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los das cruzes. Pediram isso porque era sexta-feira e não queriam que no sábado os corpos ainda estivessem nas cruzes. E aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus. E depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou o lado de Jesus com uma lança. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu, para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade, e ele sabe que fala a verdade. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar as Escrituras Sagradas dizem: eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Depois disso, José da cidade de Arimateia pediu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. José era seguidor de Jesus, mas em segredo, porque tinha medo dos líderes judeus. Pilatos deu licença e José foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que tinha ido falar com Jesus à noite, foi com José, levando uns 35 quilos e uma mistura de aloés e mira. Os 2 homens pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram em lençóis, nos quais haviam espalhado essa mistura. Era assim que os judeus preparavam os corpos dos mortos para serem sepultados. No lugar onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido colocado. Puseram ali o corpo de Jesus, porque o túmulo ficava perto e também porque o sábado dos judeus ia começar logo. Até aqui, o Santo Evangelho para esse culto de Sexta-feira Santa. Queremos confessar a fé nas palavras do 2º artigo, então, do Credo. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao 3º dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Amém. Neste momento, então a congregação pode se assentar, é o momento, então, da
escola dominical. As crianças vêm até a frente, aquelas que têm oferta fazem oferta e todos seguem depois para a escola dominical. Muito bem, então vocês recebem a bênção de Deus neste momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem ir com a professora para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino. Tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor, foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Quanta injúria suportaste para todos nos salvar. As cadeias que quebraste, do Satã me vem livrar. Teus tormentos e amarguras me libertam de tortura. Não seja então, Senhor, teu martírio expiador. Da coroa que espinhosa tua fronte fez sangrar. Alegria venturosa, vida eterna de avançar. Nos flagelos que sofreste, não cura paz celeste. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. As feridas tão cruentas são vertentes que nos dão água viva que alentas o sedento coração. Teu amor divino e eterno nos conduz ao lar fraterno. Oh, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Que Deus e Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós. Que sejamos fortalecidos em Jesus, a prova maior do amor de Deus por nós e pelo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui presencialmente na casa de Deus, e aqueles que se unem também a nós pela internet, então nesta manhã de Sexta-feira Santa. Quando Cristo, lá na cruz,
esteve com os braços abertos. Ele estava abraçando a você e a mim. Era o abraço de Deus para o mundo. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o abraço de Deus para você e para mim. É a certeza de que na hora da morte você vai estar no céu também, com todos aqueles que já partiram. É a certeza de que aqui na vida, em todos os dias e momentos, Deus estará com você no seu amor e graça. Ora, o carregando no colo, enxugando as lágrimas, pondo de pé, apontando o caminho, limpando-o da sujeira do pecado, o guardando, ou ora, o fortalecendo diante das consequências do pecado. E esse dia, Sexta-feira Santa, é o dia que especialmente, como cristãos, no mundo todo, nós relembramos essa história de amor maravilhosa. Nós meditamos sobre as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que são a mensagem pura, viva e eterna. Coloquei como tema para essa mensagem as palavras de Cristo na cruz. E a primeira frase de Cristo, então na cruz, é: Pai, perdoa esta gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Profundo, não é verdade? Jesus, vendo o que aquele povo fazia, a forma como desprezavam, o insultavam, o agrediam. Ele sofreu insultos de toda ordem. Basta a gente relembrar as leituras que estão aí para a Sexta-feira Santa, que nós lemos, que nós juntos pronunciamos, desde o Salmo, não é verdade? Que momentos duros Jesus ali viveu. Tudo ele sofreu por amor a nós. E ele orou: Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu imagino que essa oração deve ser a nossa oração também diante de muitas coisas que as pessoas fazem. Talvez você já ouviu pecados horríveis de pessoas, coisas muito tristes, talvez até de pessoas que você ama, que são especiais para você. E que você, diante do pecado delas, entristecido, orou, ou se assim acontecer, precisa orar como Jesus lá na cruz, olhando: Pai, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo, ou ela não sabe o que está fazendo. Ser misericordioso. Mas um outro aspecto. Tem pessoas que acham que às vezes as pessoas, aquelas que estão lá na eternidade, enxergam a gente aqui na terra. Não, eles não enxergam, ainda bem que não, né? Senão eles ora ficariam muito tristes e decepcionados com nós aqui. Talvez ora alegres, é verdade. Mas Deus faz tudo bem e assim o é. Elas não enxergam a gente aqui. Mas Jesus nos vê, Jesus tudo sabe. E essa continua sendo a oração de Jesus, por vezes por nós também. Pai, perdoa. Ele não sabe o que está dizendo, não sabe o que está fazendo. Perdoa. É a nossa oração. Ó Deus, me perdoa. Ou ora, sou fraco demais, frágil demais. Diante de muitas coisas.
Ou seja, é muito conteúdo, podemos dizer assim, já nessa primeira frase. E na segunda, Jesus diz: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Que momento maravilhoso, vocês lembram em que momento foi dito isso? Lucas 23, 43. Isso nos lembra uma outra coisa. Até que momento a pessoa tem tempo de se arrepender, crer em Cristo e ser salvo? Por vezes olhamos para pessoas no mundo e pensamos: puxa vida, não tem esperança, esse sujeito aqui está perdido, ou essa pessoa aqui não tem solução. Já era, isso aqui está indo para a desgraça eterna. Aí eu torno a pergunta: até quando a pessoa tem tempo de, na ação do Santo Espírito, crer e ser salva? Até na morte. Foi o que aconteceu com um dos criminosos crucificado com Jesus. E agora ouvir isso é uma outra coisa. Hoje estarás comigo no paraíso. Isso instiga teólogos, estudiosos da palavra. É uma verdade tão simples, clara e direta, inquestionável. Sim, a partir de quando ele estaria, aquele homem que creu lá em Cristo, lá na prorrogação do segundo tempo, e foi salvo, quando ele estaria no paraíso? Hoje, Jesus disse. Hoje quando? 1000 anos, 2000 anos? Já que o tempo para Deus, por exemplo, os que estão na eternidade, o tempo já era, não é como nós aqui. Que cada ano é muito precioso e vamos medindo, vamos pensando, comemorando. Lá se vive e se comemora uma eternidade, ou seja, se vive a eternidade. É uma outra perspectiva do tempo. Sim, isso é uma realidade. Agora, esse hoje de Jesus é quando? É o mesmo hoje das 24 horas da criação, lá no jardim, lá no Gênesis, capítulo 1, capítulo 2. É esse mesmo tempo estabelecido, é hoje mesmo, não é amanhã. É fechar os olhos aqui e abrir no céu. Simples assim. O resto é o resto. Mas é simples assim, direto assim. Quando você fechar os olhos aqui em Cristo, você vai abrir aonde? No paraíso. Que bênção. É para não esquecermos. E a terceira frase de Jesus aparece em João 19, 26 a 27, né? Este é o seu filho. Em seguida disse a ela: esta é a sua mãe. A partir dali, a gente vê também aquele amor presente pela família, ou seja, aquela que Deus escolheu para ser um instrumento diante de Jesus. Maria, ou seja, que teve o privilégio de ter o Salvador da humanidade no seu ventre, que o carregou nos braços. A partir dali, dentro da história e contexto ali familiar, ela passa a estar sob os cuidados do discípulo amado, João. Ou seja, ela não estava desamparada. Tinha uns olhos especiais, né? Um carinho, um amor especial, um cuidado especial. Agora, no momento em que Cristo deixava de estar fisicamente presente, como ora ele estava presente. Deus sempre providencia esse cuidado também de uns para com os outros. Ele se importa conosco. Quando ele olha para a situação de cada um, para a vida, ele se importa com cada um. Ele providencia o amor e o cuidado. Ou seja, a proteção. Por vezes, ora, possamos até nos sentir desamparados por algumas situações da vida. Mas não esqueça, Deus está atento também para a tua situação. E o próprio Senhor Jesus olha com amor também para você, dentro do teu contexto, da tua realidade. E usa-nos como instrumentos também desse amor e cuidado, do seu amor e cuidado, diante de pessoas queridas, diante das pessoas do mundo.
O que seria do mundo sem os cristãos? A quarta frase, Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Vemos isso em Mateus 27, 42, Marcos 15, 34. Uma imagem que eu gosto muito, numa revista da nossa igreja de circulação mundial, chamada Boas Novas, é uma imagem onde Cristo aparece então crucificado, aí do alto a mão de Deus, apontando o dedo para a cruz, e a partir do dedo de Deus sobre Cristo um raio. Ou seja, Deus descarrega sobre Cristo a sua ira, o seu abandono justo pelos pecados de toda a humanidade. Hoje é o dia de você lembrar, Jesus sentiu a ira de Deus, o abandono de Deus, por causa dos teus pecados, dos meus pecados cometidos. E essa ira de Deus foi descarregada em Cristo na cruz. Então Jesus é o para-raios da ira de Deus sobre os nossos pecados, onde Ele satisfez plenamente a obra da salvação. A quinta frase, estou com sede. João 19, o versículo 28. O sofrimento, ou seja, em avançado estado, corpo fragilizado. Poderíamos falar cientificamente do que acontece com o corpo sob essa situação, após já submetidos a terríveis agressões, violências, sendo usado, ora, como chacota, diversão, ou como exemplo de crueldade e de maldade, na ignorância, na violência, ou seja, naquilo que é próprio do ser humano natural, pelos quais, ora, Cristo estava se submetendo. Isso que é interessante. Ele estava morrendo por você e por mim, que estávamos desprezando e pregando Jesus na cruz. Por vezes é fácil olhar a cena e imaginar aqueles agressores e balançarmos a cabeça, talvez dizendo, puxa, que pessoas, que horríveis. Mas podemos nos imaginar junto com aquela multidão, que ora debochou dele, zombou dele e o pregou na cruz. Sim, mas como não? Eu não fiz isso, eu não faria isso. Eu defenderia Jesus. Talvez alguém dissesse, mas foram os nossos pecados que levaram Jesus a esse extremo de sofrimento na paixão. Ou seja, que são a causa de toda essa história. Aquilo que você pensa de errado, aquilo que você fala, que você tem feito, é que são as marteladas nos pregos da cruz de Cristo. São os deboches, as afrontas e aquilo tudo que Jesus sofreu. Ou seja, foi por você, foi por mim que Jesus fez. E aí no auge do sofrimento, ele pôde dizer, está completado. Então a sexta frase, está terminado, acabou, deu. Venci o pecado, a morte e o diabo, achatei a cabeça da serpente, trouxe perdão, salvação e vida eterna. Não faltava mais nada. Aí vem a sétima frase, Lucas 23, 46. Aí Jesus gritou bem alto, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para onde vai a nossa alma na hora da morte? Para as mãos de Deus. Para junto de Deus. Para a eternidade. Por Cristo Jesus. E aí, é importante destacar novamente essa frase. Foi
por amor a você. Foi por você o que Jesus fez. Sim, foi por amor a você. Hoje celebramos. Por um lado é triste, Jesus precisou morrer por nós. Por outro lado, é o abraço de Deus a mim e a você. Que na ação do Santo Espírito, motivados por isso, possamos louvar e adorar e servir em todos os tempos aqui. Com a nossa vida, tempo, dons e bens para a sua honra e glória, edificação de seu reino. Que possamos testemunhar esse amor maior, manifesto por Deus a nós e ao mundo. Que possamos refletir, por que não? O último slide da mensagem, sobre as palavras desse Cristo, então na cruz. Amém. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Durante o momento das ofertas, cantemos o próximo hino. Pode se sentar. Jesus, Tu és o meu Senhor, o Deus que é amor, a luz que me conduz. Eu canto com fervor para o mundo entender que moras no meu ser, viver és tudo enfim, a vida em mim. O coração jamais se machucou e realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver, orienta o meu querer. Eu digo com razão pra uma outra paz, igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus, a vida em mim. O coração jamais se machucou e realmente entregou sua vida ao Deus que é meu bom pastor. Tu és o meu Senhor, que acalma o meu viver, orienta o meu querer. Eu digo com razão que não há Outra paz, igual ao Deus que é bom, a cruz do meu Jesus. a vida em mim, a vida em mim, a vida em mim. Queremos falar com Deus então em oração. Ó querido Jesus, estamos aqui nesse dia de Sexta-feira Santa diante do Teu altar. Juntos te louvamos, te adoramos, porque Tu és o Salvador de toda a humanidade. Tu és o abraço de Deus a nós e ao mundo. Podemos aqui nesse momento meditar também sobre as Tuas palavras no alto da cruz.
Pai, perdoa essa gente. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu afirmo a você que isso é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Este é o seu filho. Em seguida, tu disseste, esta é a sua mãe. Eli, Eli, lema sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Estou com sede. Tudo está completado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Te louvamos, ó Deus, que deste a vida por nós. Sabemos que foi por amor, que tudo tu fizeste. Agora que pelo teu Santo Espírito possamos crer, que possamos meditar sobre as tuas palavras, que elas possam ecoarem no coração, na mente e na nossa vida em todos os tempos. Que nós possamos hoje, em todos os tempos, testemunharmos ao mundo o teu abraço, a prova do teu amor maior. Não permitas também que o diabo, o mundo e a carne nos seduzem, venham a nos seduzir, escravizar por caminhos contrários, que te ofendem, que te desprezam, que te pregam na cruz. Mas que nós possamos sempre, pelo teu Santo Espírito, sermos conduzidos ao arrependimento e ao perdão, e a um testemunho vivo, e a um culto agradável a ti em todos os tempos. Obrigado por podermos estar aqui pela tua palavra, porque tu vens a nós também na Santa Ceia com teu corpo e sangue, no encontro real, e entra dentro de nós, e te rogamos, nos fortaleça, renove a nossa vida, o ânimo, a coragem, a força, a alegria, e que possamos seguir cada vez mais para a tua honra e glória, e assim vivermos a nossa vida em todos os tempos, sendo testemunhas vivas do teu amor e da tua graça. Queremos nesse momento, ó Deus, também te pedir pela nossa pátria, o Brasil, todas as autoridades. Queremos também te pedir pelos idosos, pelos enfermos, pelos enlutados. Consola e fortaleça a cada um. Não permita-os jamais desanimarem ou desesperarem, mas que sejam pelo teu Santo Espírito renovados dia a dia. Queremos também, ó Deus, te louvar pelos aniversariantes desses dias e te pedir os continues guardando e abençoando na tua graça e amor. Em teu nome, ó Jesus, nós oramos. Amém. Tendo Cristo instituído a Santa Ceia, na noite em que foi traído, nos ordenou que celebrássemos este precioso sacramento em lembrança e memória de sua paixão e morte na cruz. Assim celebremos a ceia do Senhor sob a promessa de que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O Senhor está convosco. Ele está no meio de nós. Elevem seus corações. Senhor, Deus. Rendamos graças ao Senhor, nosso Deus. É digno e justo. É de fato digno e justo que em qualquer parte e sempre de novo manifestemos nossa gratidão e louvor a Ti, ó Senhor, Santo Pai, Deus eterno e de todo o poder, mediante Jesus Cristo, o qual na cruz deu salvação à humanidade, para surgir a vida onde existia a morte, vencendo a Satanás, aquele que arrastou nossos pais à desobediência e à morte. Por isso juntamos no louvor de todos os anjos e de todos os salvos de todos os tempos, cantamos. Santo, 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 Deus que é sempre vivo, tuas obras louvam teu nome com fervor.
Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. O próprio Senhor Jesus vem a nós no pão e no vinho com o corpo e o sangue. Deus abençoe nesse momento a cada comungante e que possa dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados, quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo. Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo as suas bênçãos. Sendo assim, Deus os abençoe nesse encontro com Jesus. Cantemos o que for preciso, então, durante a distribuição, que segue conforme o costume da congregação. Pode se assentar. Tomai e comei, isto é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão dos pecados. Tomai e comei, isto é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, isto é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, isto é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção
canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Pelo participar da Santa Ceia, anunciastes a morte de Cristo em favor de todos os pecadores e afirmastes a vossa fé nele. Que esta ceia vos fortaleça e preserve nesta fé para a vida eterna. Amém. Oremos em conjunto como segue. Senhor Jesus, graças te damos por teu sacrifício redentor. Graças te damos pela tua palavra e pelos sacramentos, mediante os quais alcançamos os teus méritos. Concede que em todo o mundo o teu nome seja glorificado. Fortalece os teus servos para que possamos viver em santidade e justiça todos os nossos dias, dando-te os frutos que compensam o teu penoso trabalho. Mediante o teu próprio nome, ó Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo és Deus de eternidade a eternidade. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos e irmãs, foi por você, foi por amor. Sigam com Jesus a prova maior do amor, o abraço de Deus, e sigam bem nesta vida e também para a eternidade. Nos despedimos na saída.